E aí, jovens, tudo bem, jovens? Vamos falar aí, jovens, hoje, né, dessa questão aí da termologia, que vocês vão ter que ver aí as aulas do dia 4 do dia 11, né, para poder responder as questões que eu colocarei no Forms. São 3 questões básicas, porém, né, tem que se fazer com calma, né, com bastante tranquilidade, certo? Então, a termologia, né, que a gente vai falar aí para vocês, né, rapidinho, é a parte da física que estuda o calor e fenômenos associados ao calor, tá? Então, quando um bloco de gelo, né, derrete fora da geladeira, isso ocorre porque o gelo recebe calor do ambiente, tá? Então, você vai ver o seguinte, que nessa aula de mudança de estado físico, né, quando você cede calor para um bloco de gelo, né, ele começa a mudar o que? De estado, né? Sai do estado sólido para o estado líquido. Se esse líquido receber mais calor, então ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então a gente consegue, né, ver que o calor é uma energia em trânsito, tá? E também vamos falar da dilatação, né, dos corpos, certo? Mesmo da dilatação dos líquidos, tá? Então, o que tem que lembrar hoje? Que é muito comum as pessoas fazerem uma confusão entre calor e temperatura, certo? Então é comum essa confusão. E hoje a gente vai tentar, né, tirar essa dúvida aí, certo? Então, o que é calor, né? Calor é um tipo de energia em trânsito entre dois corpos com temperatura diferente, tá? Então o corpo com temperatura maior cede calor para o corpo com temperatura menor, certo? Então a gente tem aí o corpo A cedendo calor para o corpo B, tá bom? Então aí quando se atingir o equilíbrio térmico, né, deixa de existir essa troca de calor, tá? Porque eles terão a mesma temperatura. Então, para que se tenha o calor, né, os corpos devem ter o que? Temperaturas diferentes, certo? Então, olha, então é uma energia em trânsito, tá? E aí a gente fala da temperatura, né? Temperatura é uma medida, né, que indica o grau de agitação das moléculas, né, no interior do corpo, né, perdendo ou recebendo calor, certo? Então a gente tem aí um corpo sólido, né? Ele vai receber calor, as suas moléculas vão se agitar, agitando, ele passa para o estado líquido, agitando mais ainda, ele passa para o estado gasoso, tá? Então, da figura aí a gente percebe, né, que ao receber calor, as moléculas se agitam, né, e o corpo apresenta uma mudança de estado físico, passando do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o gasoso, né? Se retirarmos calor, o grau de agitação das moléculas diminui e o corpo passa do estado gasoso para o estado líquido e do líquido para o sólido, certo? Então vamos ver aí, né, ele recebendo calor, certo? Olha a agitação das moléculas, olha aí, ó, né? Tá agitando, né? Ó. Acontece uma agitação, certo? Porque está recebendo calor. Então essa agitação, não, esse grau de agitação é a temperatura, tá? Então, quanto maior a agitação, maior a temperatura, certo? Então começou a agitar aí, não, tem a agitação que está recebendo, não, calor, certo? Olha lá, já começou a mudar de estado, né, pessoal? Já está no estado gasoso, lá, está recebendo, certo, calor e está agitando as moléculas no interior do corpo, certo? Pode ver que tem uma agitaçãozinha aí, já está no estado gasoso, certo? Então é basicamente isso. Recebeu calor, não, vai ter uma agitação interna das moléculas e essa agitação é a temperatura, certo? Aí a gente vai ver o que, né? Do estado sólido recebeu calor, passou para o estado líquido, líquido recebeu calor, passou para o estado gasoso, certo?
Então temos que lembrar que calor é um tipo de energia em trânsito entre dois corpos, né, com temperaturas diferentes. Enquanto que a temperatura indica o grau de agitação das moléculas no interior do corpo, certo? Perdendo ou recebendo calor. Certo, jovens? Então, era só para entender mesmo, né, a diferença entre calor e temperatura. Agora, quem é que mede essa temperatura? São os termômetros. São as escalas termômetras, que a gente vai ver futuramente, tá? Então é mais para vocês, essa introdução básica, né? A diferença entre calor e temperatura. Tá bom?